Do tema hidrografia brasileira, um tema que é importante tanto para o 7º ano, mas também quem está estudando para concursos militares, e aí principalmente o Colégio Naval foca muito em geografia do Brasil, então esse tema aqui também é relevante, tá? Também é estudado no ensino médio, então o que a gente vai falar aqui serve para vários anos, de vários segmentos aí do ensino escolar, tá? Então, se a gente está falando de hidrografia brasileira, a gente está falando dos rios, dos corpos hídricos brasileiros, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, e claro que tem relação com o tema, né, é a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Tá? Aliás, se a gente quisesse, a gente poderia regionalizar o Brasil utilizando esse critério de bacias hidrográficas. Tá? Aliás, tem as regiões hidrográficas que eu vou falar aqui nessa aula, a gente vai chegar lá. Vou tentar dividir essa aula em duas partes para não ficar tão cansativo. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma bacia hidrográfica. E aí tem uma definição ali, que é um conjunto de terras, né, delimitadas a um limite. Tá? Esse limite é gerado por esses divisores de águas, que também são chamados de interflúvio. Tá? Geralmente é um relevo, tá? Que está dividindo uma bacia de uma outra bacia. Tá? Então é um conjunto de terras delimitadas pelos divisores de águas, ou interflúvios, né? Interflúvio, intervalo entre rios, né? E drenadas por um rio principal. Então, dentro dessa bacia vai ter um rio principal que vai estar sendo alimentado por afluentes, e esses afluentes vão estar sendo alimentados por subafluentes. Esse rio, né, principalmente o rio principal, tem que ter uma nascente e uma foz, que é onde ele vai estar, né, desaguando, principalmente num lago ou no mar. Ok? Beleza? Então tem uma imagem ali, ó, da bacia hidrográfica e seus componentes, seus elementos. Então aqui a gente conseguiu definir o que é uma bacia hidrográfica. Nessa imagem vocês estão vendo duas bacias hidrográficas. Há um interflúvio aqui, a área de vale, né, onde está passando o rio principal. Há um escoamento superficial, esse é um escoamento na superfície, pode ser pela água da chuva principalmente, né, e um escoamento subterrâneo, né, essa água vai se infiltrando também nas partes ali, né, abaixo da superfície, certo? Claro que os afluentes também têm suas nascentes, né, e tudo mais, e o rio principal também, tá? E esse rio pode ser alimentado pela água da chuva ou degelo de alguma região montanhosa, certo? Tranquilo? Então a gente entendeu aqui que é uma bacia hidrográfica, aliás, essa parte muito importante. Para o funcionamento dessa bacia, ela está ligada ao ciclo hidrológico, o ciclo da água. Então, o que gera esse funcionamento das bacias hidrográficas? É claro que é o ciclo da água. Estão ligados ao ciclo hidrológico, né, que vai alimentar todo esse sistema. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo esse processo, né, um processo de evaporação aqui desse corpo hídrico, que nesse caso a gente pode até falar que aqui é o mar, né, a evapotranspiração da vegetação. Tudo isso vai ter o quê? Essa movimentação desse vapor de água que vai ascender e vai gerar um processo de condensação, né, do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso é a condensação que a gente está chamando aqui. Tá? É uma evaporação desse corpo hídrico, a evapotranspiração da vegetação. Então, você tem um processo de sair o líquido para o gasoso, tá? Que a gente chama de condensação, e a formação das nuvens. As nuvens são gotículas de ar, gotículas de água suspensas no ar, tá? Na nuvem, obviamente, você vai encontrar água ali. Claro, o processo de gravidade vai se exercer ali, essas nuvens vão ficando muito densas, muito pesadas, e você tem a precipitação. Então, essa água volta, certo? Então, tudo começa pela evaporação e evapotranspiração, formando nuvens, né? Essas nuvens densas, com muita água, acaba gerando um processo de precipitação, até porque há uma gravidade exercendo sobre ela, e essa água volta, né? Ela vai sofrer um escoamento superficial, subsuperficial também, ela vai se infiltrar, vai estar alimentando o lençol freático, vai estar alimentando aquíferos, vai estar alimentando outros rios e lagos, tá? Vai ser importante para essa vegetação, ok? E fica esse ciclo da água: evaporação e evapotranspiração, precipitação. Evaporação e evapotranspiração, precipitação, tá? Então esse ciclo da água é importantíssimo para o funcionamento das bacias, tá? Para que elas existam, tá? Para que os rios existam, tá? Até para o lençol freático, né? Para os aquíferos, são grandes reservatórios de água subterrânea, ok? E é claro que o degelo, o descongelamento da neve, também vai ser um fator importante, ainda mais se for regiões mais frias, até para alimentar alguns rios, tá? Beleza?
E é claro, né? Se a gente está falando de uma bacia hidrográfica, a gente tem que entender que o elemento mais importante da bacia é o rio, cara. Tá? É o rio. E o que seria um rio? Se eu tivesse que definir o que é um rio, né? É um fluxo superficial de água doce? A gente pode também dizer que é. Tem um fluxo. É um curso de água superficial? Também. Geralmente de água doce. Tá? E os rios podem ser perenes ou intermitentes. Quando é perene, daí ocorre o ano inteiro. Então, ele possivelmente está sendo alimentado por água da chuva, alimentado por um outro rio, tá? Ou dependendo da região que ele está, um degelo de uma região que é mais fria. Beleza? Então, perene ele ocorre o ano inteiro. E boa parte dos rios brasileiros são perenes. Até porque a gente está em clima tropical, boa parte, né? Quente, úmido, muita umidade, chuva. Então esses rios estão sendo alimentados. Tá? E tem os rios intermitentes, que secam em período de estiagem. Então são rios temporários. Tá? Então você vai encontrar em regiões mais secas. Certo? Beleza? E claro, os rios também podem ser abastecidos por derretimento de geleiras, como eu já falei para vocês, que a gente chama de regime nival, ou por água da chuva, que aí é um regime pluvial. Tá? E o relevo da região pode influenciar as características daquele rio? Com certeza. Se for um rio em área de planície, ele é ótimo para navegação. Mas se for um rio em área de planalto, ele tem potencial para quê? Para você construir hidrelétricas, para gerar energia. Beleza? Tranquilo até aí? Tá? Aqui, ó, possivelmente é um rio com quedas. Foi construída uma hidrelétrica. Tá? Ali em cima você vê um rio já numa área de planície, nesse formato meandro, né? Esse aqui a gente chama de meandro. O rio está meandrando, seguindo um percurso natural. E claro, já que é a hidrografia brasileira, a gente tem que falar das características dos rios brasileiros. Aí eu vou falar até essa parte, depois a gente tem a parte 2. Bom, os nossos rios são perenes em maioria, por causa do clima tropical, com muita umidade e muita chuva. Tá? Então, uma informação importante quando a gente fala dos rios brasileiros. São rios também caudalosos, tá? Com muita abundância de água, favorecendo a navegação, até a geração de energia elétrica, principalmente se for um rio com queda. Tá? Nós temos mais rios de planalto, outra informação importante. Então, favorece a produção de energia. Tá? Então, são perenes caudalosos e a maioria é rio de planalto. Tá? E tem um predomínio de uma drenagem exorreica. Como assim exorreica? Boa parte dos nossos rios desaguam em direção ao oceano. Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Paraíba do Sul. Tá? Eles vão em direção ao oceano. Até porque há uma dificuldade se ele fosse em direção ao Pacífico, você tem a Cordilheira dos Andes ali. Tá? Há milhares de anos atrás, o Rio Amazonas desaguava no Pacífico. Mas com a formação dos Andes, na era Mesozoica, né? Então ele foi mudando esse percurso. A sua nascente é ali no Peru, recebem outros nomes. Tá? Você depois vai ter a confluência do rio Solimões e Rio Negro, e aí você tem assim o rio Amazonas. Tá? E o rio Amazonas também, o Oceano Atlântico. Então quando falar drenagem exorreica, esse rio está desaguando no oceano, tá? No mar. Beleza? Ok? Aí na próxima parte a gente vai falar dos aquíferos no nosso território. Tá? Nós temos o aquífero Guarani e o Grande Amazônia. Tá? É um sistema de aquíferos ali, e existem dois grandes sistemas. A gente vai entender como é que essa água chega ali e os impactos ambientais que os aquíferos estão sofrendo. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado desse vídeo.